E aí, pessoas, beleza? Mais uma semana iniciando no Matemática Leve. Hoje veremos derivadas parciais. Matheus Bueno, essa aula eu fiz para ti. Tópicos de derivada 6. Derivadas parciais. A gente usa as derivadas parciais sempre que eu tenho uma função definida por mais de uma variável. Quando eu enxergo as funções no plano ou no espaço. Eu não tenho, então, funções definidas apenas em relação a uma variável, mas em relação a duas ou três variáveis. Significa que minhas derivadas não vão ser derivadas em relação a um alguém, mas em relação a mais de um alguém. Eu derivo em relação a mais de uma variável. Os exercícios que eu trouxe são exercícios básicos para cálculo de derivadas parciais. Diz assim, se f de xy é igual a x cosseno de y mais y na x, encontre as derivadas parciais de segunda ordem, a derivada segunda da f em relação a x, a derivada segunda da f em relação a y, a derivada segunda da f em relação a x e a y, e a derivada segunda da f em relação a y em relação a x. Então, para a gente poder efetuar a derivada segunda, primeiro a gente precisa efetuar a derivada primeira. Então, vou fazer a derivada da f em relação a x. Quando eu vou derivar a função f em relação a x, tudo que for em relação a y, a gente vai avaliar como se fosse uma constante. Então, eu quero a derivada da f em relação a x. Ora, eu tenho aqui, ó, x cosseno de y. Quando eu derivo em relação a x, o cosseno de y funciona como se fosse uma constante. E quando eu tenho uma constante, troca por um número, ela fica ali multiplicando. Então, eu vou derivar em relação a x, derivada de x em relação a x, 1 vezes a constante cosseno de y, mais derivada de y é na x em relação a x. Ó, o y é uma constante multiplicativa, continua ali. Derivada de e na x em relação a x é e na x. Então, a derivada da f em relação a x é cosseno de y mais y e na x. Quando eu vou fazer a derivada segunda da f em relação a x, eu vou derivar de novo essa expressão. E aí, te liga, cosseno de y não depende de x, né? Então, aqui funciona como uma constante. Derivada de uma constante, rosca. Então, derivada de cosseno de y em relação a x, zero. Mais o y, que é uma constante multiplicativa, e eu vou derivar e na x em relação a x, que vai ser e na x. Então, a derivada segunda da f em relação a x é e na x. Aí eu preciso fazer a derivada segunda em relação a y. Então, primeiro, eu preciso efetuar a derivada primeira em relação a y. Então, agora, o x é uma constante. Então, aqui, ó, vou derivar em relação a y, o x é constante. Então, o x é multiplicativo, fica ali. Derivada de cosseno de y em relação a y, menos seno de y. Derivada de y é na x em relação a y, ó, o e na x é uma constante. Derivada de y em relação a y, 1. Derivada de e na x, não faço nada, o e na x é uma constante, estou derivando em relação a y. Então, e na x. Então, a derivada da minha função em relação a y ficou menos x seno de y mais e na x. Para eu fazer a derivada segunda em relação a y, eu derivo de novo. Te liga que o x é uma constante. Aqui o x é constante multiplicativa, fica ali multiplicando. Derivada de seno de y em relação a y, cosseno de y. Mais derivada de e na x em relação a y é derivada de uma constante, rosca. Então, está aqui a derivada segunda em relação a x e a derivada segunda em relação a y. Pediu ainda a derivada segunda de x em relação a y. Então, percebe, ó, nós tínhamos a derivada da f em relação a x. Está pedindo para derivar de novo em relação a y agora. Então, eu vou pegar essa expressão aqui e vou derivar em relação a y. Eu já tinha em função de x. Quando eu derivar isso aqui em função de em relação a y, o x é uma constante. Então, quando eu derivo isso em relação a y, derivada de cosseno em relação a y, menos seno. Derivada de y é na x em relação a y, a derivada do y é 1.
E o e na x é constante multiplicativa, então permanece ali multiplicando. Então, está aqui a derivada segunda em relação a x e em relação a y. Pede a derivada segunda da f em relação a y e em relação a x. Ó, em relação a y, a gente já tinha. E aí, eu vou derivar de novo em relação a x. Então, ó, quando eu derivo em relação a x, o y é uma constante. Então, ó, esse seno de y está multiplicando, fica ali multiplicando. Derivada de menos x em relação a x, menos 1 vezes seno de y. Derivada de e na x em relação a x, e na x. Percebe que quando eu fiz a derivada segunda da f em relação a y em relação a x, eu encontrei absolutamente o mesmo resultado de quando eu fiz a derivada segunda da f em relação a x primeiro em relação a y. Isso sempre vai acontecer sempre que a função a qual eu estou tomando a derivada for contínua. Quando a função é contínua, ela não tem quebras, não tem pontos de descontinuidade. Sempre que ela for contínua, quando eu for fazer a derivada segunda em relação a ambas as variáveis, em relação a quem ela depende, sempre eu vou ter o mesmo resultado. Então, tanto faz a ordem em relação a quem eu vou derivar primeiro, a derivada segunda vai ser sempre a mesma. No próximo exercício que eu selecionei, diz assim: dada a função f de xy igual a 2 vezes a raiz quadrada de 3y menos 4 menos x quadrado, determine o coeficiente angular da reta tangente à curva no ponto menos 1 e 3 na direção x. Ora, eu quero o coeficiente angular da reta tangente a esta curva, que eu faço a menor pelota de qual seja, na direção x. Gente, as derivadas parciais me dão justamente o coeficiente angular na reta tangente naquela direção. Então, de dizer que na direção x significa que eu quero a derivada parcial em relação a x. Então, se eu fizer a derivada parcial em relação a x, eu vou ter o direcional, vou ter a derivada naquela direção. Então, a gente vai fazer a derivada da f em relação a x. E como é que deriva isso aqui em relação a x? Te liga, esta f aqui, então, antes de tudo, eu vou escrever, ó, é 2 vezes 3y menos 4 menos x quadrado na 1 meio, né? E essa aqui é a minha f de xy. Quando eu faço a derivada dessa função em relação a x, te liga que o x está dentro da raiz, então tem que usar a regra da cadeia. Ó, o 2 é constante multiplicativa, ele fica ali multiplicando. Eu tenho aqui u na 1 meio. Derivada de u na 1 meio é 1 meio de u na 1 meio menos 1 meio. E o nosso u era 3y menos 4 menos x quadrado. Eu não posso esquecer de derivar o u, de derivar a coisa. E eu tenho que derivar em relação a quem? A x. Se eu derivo em relação a x, tudo que não for x funciona como uma constante. Então, derivada de 3y em relação a x, rosca. Derivada de menos 4 em relação a x, rosca. Nada, coisa nenhuma, é derivada de constante. Derivada de menos x quadrado em relação a x, menos 2x. Ora, para a gente escrever bonito essa derivada aí, tá todo mundo se multiplicando, então esse 2 pode ir embora com esse, né? Então, a minha derivada da f em relação a x vai ficar 1 vezes menos 2x, menos 2x. Tudo isso dividido por 3y menos 4 menos x quadrado na menos 1 meio. O menos empurra para baixo, então eu tenho 3y menos 4 menos x quadrado na menos 1 meio. 1 meio é raiz quadrada. O menos empurrou para baixo. Essa aqui é a derivada dessa f em relação a x. Pede o coeficiente angular da reta tangente à curva no ponto o menos 1, 3. Então, o coeficiente angular vai ser substituir a minha derivada quando x vale 1 e y vale 3. Isso vai me fornecer o coeficiente angular da reta tangente a esta curva na direção x. Então, eu tenho um plano para baixo, né? Então, basta eu trocar o x por menos 1,
Então, vai ficar menos 2 vezes menos 1. E todo o y que aparecer, eu vou trocar por 3. Então, vai ficar 3 vezes 3, menos 4, menos 1 ao quadrado. Deixa eu aumentar aqui esse risquinho aqui, que ficou pequeno. Então, ficou aqui a raiz de tudo isso. Quanto é que deu essa encrenca? 2 sobre raiz quadrada de 9 menos 5, 4. Então, a nosso coeficiente angular, que é a derivada em relação a x, no ponto menos 1, 3, da reta que está passando ali nesse ponto, é 2 sobre raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, 2. O nosso coeficiente angular é 1. Então, a reta que está tangenciando essa curva no ponto menos 1, 3, na direção x, possui coeficiente angular 1, significa que faz um ângulo de 45 graus, porque a tangente de π quartos é 1. Nossa, quanta informação a gente extraiu de um problema de uma derivada tão simples. Pedia o coeficiente angular da reta tangente à curva nesse ponto, na direção. A direção me informa em relação a quem que eu tenho que derivar. No ponto, o ponto é um ponto de tangência. Então, fiz a derivada parcial e substituí o ponto lá na minha derivada. Achei o valor do coeficiente angular. Mas tu sabe, desde lá do cálculo 1, que o coeficiente angular é o valor da tangente. Então, a tangente do ângulo que essa reta está fazendo vale 1. Qual é o ângulo que a tangente vale 1? π quartos, ou 45 graus. E aí, curtiu a aula de hoje? Então curte, comenta, compartilha, envia para os amigos ou mata tuas dúvidas através das minhas redes sociais para a gente poder atingir cada vez mais alunos. Agora eu fui. Beijos meus e do Caboclo!